Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero saber como é para cada um ouvir falar de cura do zumbido. É incrível como isso gera reações super diferentes. Eu quero muito saber a sua. Mas antes disso, a gente vai dar as boas-vindas para todo mundo que sentiu no coração de vir para essa live. E olha a coisa mais linda, já tô vendo mentoradas aqui, Mayra, querida, que passaram 2 dias comigo e ainda estão aqui na live. Show de bola. Que venha todo mundo que tem a ver, até porque eu nem avisei, com toda a correria do fim de semana, que hoje ia ser a última live deste ano e que o tema é exatamente cura do zumbido. Quem tiver que vir, que estiver conectada, que venha. A gente vai conversar sobre isso, mas enquanto a gente vai dando uma olhadinha aqui em todo mundo que está passando, dando as boas-vindas, coisa mais gostosa, né? Obrigada, Nice, obrigada. Doutora Tanisa, olha aí, ganhando mais um apelido, mas tem o Z de zumbido no meio, né? E é isso, Nice. Ontem foi meu aniversário, 9 de dezembro. Foi junto com o dia do fonoaudiólogo e estava lá eu pela primeira vez fazendo um evento, não de. Mas sim, muito especial, mas muito diferente para um evento profissional, junto com as minhas alunas fonoaudiólogas. Então foi um dia de celebração para todo mundo, né? Assim, 30 pessoas numa sala comemorando, se sentindo privilegiadas de estarem umas com as outras. É isso aí, Nice. Obrigada, viu? Obrigada, sim. Eu avisei na semana passada, com certeza, Celibela, mas eu não avisei no story, que eu sempre faço no sábado. Não deu, mas tudo bem. Eu avisei justamente, né, quem tava na live viu. É isso aí, enquanto vocês vão se cumprimentando, um monte de estrelas aí entrando, aí outra, Samira, linda. Gente, passei meu fim de semana, meu aniversário, né? E hoje também, gente que a gente atrai pelo melhor lado que a gente tem e que elas têm também, né? O tema desse fim de semana foi zumbido, abundância e espiritualidade. Só vem quem tem a ver. E vem gente muito especial, porque abundância e espiritualidade deveriam ser para todos. Aliás, estão disponíveis para todos. Mas não é todo mundo que abre os olhos, abre os ouvidos, abre a mente e abre o coração para a abundância e para a espiritualidade. Então a gente pegou um grupo desperto já, né, com o olho para isso. E a gente nós juntas nos refinamos, nos entrosamos e foi excepcional. Nada menos do que isso. Obrigada, todo mundo aí que tá me dando os parabéns, obrigada mesmo, viu? Bom, e vamos lá, né? O Rui, estou no avião, não acredito, tão logo decolo. Querida, vai com Deus, fica com Deus sempre, viu? Eu só agradeço você ter vindo, se mobilizado e do avião assistindo a live. Gente, isso é incrível. Obrigada, viu? Enfim, vamos que vamos. Hoje o nosso assunto é espinhudo. Devia ser só lindo, mas é espinhudo porque é cura do zumbido. E eu vou falar para vocês, é incrível, incrível como isso gera, como isso cutuca as pessoas. Por quê? Vamos lá. Tem um povo que ouve, se eu tivesse anunciado, né? Hoje é a última live do ano e o assunto é cura do zumbido. Eu tenho certeza que teria um povo aqui que estaria, Márcia já comenta, que estaria na esperança, que legal, na proatividade, deixa eu ver o que eu posso fazer, que é show de bola, que é o que na verdade a gente espera quando a gente acha que tem boas notícias, a gente espera
que elas coloquem as pessoas numa sintonia de que legal. Só que não. Tem as pessoas que ficam particularmente frustradas e com raiva. Tipo assim, se você vai falar de cura, por que que ela não acontece comigo? Por que comigo não? O que eu fiz de errado? Que são as dores de cada pessoa. E tá tudo certo. Então eu sinto muito se o assunto que eu vou falar hoje de cura de zumbido provocar efeitos colaterais. Mas eu tô aqui no papel que eu me coloquei, que é de porta-voz de boas notícias. Então eu vou falar como quem está falando uma boa notícia. E como a gente, dentro da vibe da abundância e da espiritualidade, se posicionou. A ideia é, eu fico com o que é meu e deixo vocês com o que é de vocês. Agora, a simpatia pelo assunto, a positividade, a esperança, a proatividade são esperadas. E tudo bem se elas não acontecerem. A gente vai dar aqui vertentes diferentes de cura e daí eu vou mostrar ali depois 7 ou 8 slides da nossa pesquisa publicada, né? Afinal, eu não sou qualquer uma para falar desse assunto. Eu sou a que vestiu a camisa há 29 anos atrás. Nada menos do que isso. Então é nessa vibe que eu quero liderar hoje a nossa jornada dentro dessa última live do ano, porque todos nós merecemos estar aqui juntos hoje, tá? Então vamos lá, vou começar contando uns casinhos para vocês diferentes e depois a gente entra na vibe dos casos comuns. Vamos para o diferente, porque uma missão não, um lado muito bacana que eu entendi entrevistando pessoas que se curaram é que existe diversidade, gente. Assim como existe na vida de tudo, existe diversidade dentro da cura do zumbido. Então, para quem pensa na cura como se fosse a cura de uma doença infecciosa, tipo, tem uma vacina para alguém me aplicar, eu fico sentadinha, só dou o braço, fico passivo, só dou o braço e a cura acontece? Não. Não. Então, diversidade de mecanismos de cura é o que eu quero que vocês entendam com a live de hoje, tá? Porque quando alguém ouve falar e vai me ouvir falar de cura de um fulano ou um ciclano ou uma beltrana de um jeito, vai querer fazer igual. Só que não. Ok? Mas vamos abrir o coração porque é uma coisa de cada vez, tá? Vamos lá. Eu primeiro quero falar de um dos 125 casos que depois a gente vai só juntar aqui na coisa da pesquisa, que é a Ivone. Ela, quando a gente entrevistou ela de cura, ela estava com 70 anos e foi em fevereiro de 2019. Ela foi indicada, porque dentro da pesquisa a gente foi a agregadora de casos. A gente teve os nossos casos que se curaram e a gente saiu coletando no Brasil afora pessoas, profissionais que também tinham tido pacientes com cura de zumbido, pelo método que fosse. Então, a Ivone foi encaminhada por um acupunturista. E adivinha como que foi o mecanismo de cura dela? Foi... Não está conseguindo me ouvir? Andréia, o resto está me ouvindo, né? Bom, ó, tá aparecendo aqui que alguém está solicitando para entrar no vídeo repetidas vezes aqui. E hoje eu não vou chamar ninguém. Hoje não é live com estrela, tá bom? O áudio tá muito baixo, porque eu tô de fone aqui.
Enfim, aqui tá normal. Beleza, ok. Beleza. Então vamos pra frente. A Ivone voltando 70 anos quando se curou de zumbido. Ela teve zumbido por 3 anos e já estava curada há 1 ano quando ela entrou na pesquisa. Tá? Então, em fevereiro de 2019, já tinha 1 ano que ela estava sem zumbido e tinha rolado esse zumbido por 3 anos. A partir do momento que ela se curou com a acupuntura, a gente fez acompanhamento de semestral, de fevereiro de 2019, quando a gente soube que ela estava curada, semestralmente por 2 anos. E aí ela faleceu por Covid em 2021, tá? Então já fica aqui também um jeito de eu homenagear a Ivone, colocando ela em primeiro lugar na última live do ano. O zumbido dela, quando existiu, era bilateral e na cabeça, era um chiado, apareceu assim, ó, abruptamente quando ela acordou, tá? Então ela foi dormir sem zumbido, acordou com zumbido e dava nota 10 de incômodo. Ela tinha também plenitude, que é sensação de ouvido tampado, hipersensibilidade auditiva, tontura, cefaleia, dor de cabeça e dor na cervical. E apesar dos 70 anos que a gente esperaria uma perda de audição, ela existia, mas a Ivone não tinha queixa de perda de audição, tá? Então, a cura do zumbido dela foi um caminho dela escolher a acupuntura e veio com sessões quinzenais que ela começou a fazer num serviço público e o zumbido foi sumindo aos poucos em alguns meses. O que a gente extrai de bom do caso da Ivone? Qualquer idade pode ser idade para curar. Ela teve 3 anos. Muita gente tem zumbido por 3 anos. Mas a partir do momento que ela encarou algum tratamento que foi proposto, ela não sabia que ela ia se curar. O acupunturista não sabia que ia curá-la. E deu certo porque ambos, profissional e paciente, foram persistentes, até rimou, tá? Então, o grosso do que a gente viu entrevistando as pessoas que se curaram era que o zumbido um dia não estava lá. Mas por quê? Ninguém fez um pulo, fiz uma sessão de acupuntura e curei, né? Ou fiz uma sessão de sei lá o que e curei. Então, processos. Antes de chegar na cura, que é o 100% de melhora sem recaída, a gente chega nos 20%, nos 10%, a gente chega num pouquinho, tem que chegar num pouquinho que às vezes a gente mesmo despreza, porque a gente só quer a cura, a gente não olha para o caminho, a gente não olha para esse caminho, tá? Enfim, ó, eu tô com meu volume no máximo, tô no fone que eu preciso porque tá rolando festa de Natal aqui no meu prédio, tá? Então não sei exatamente, já olhei, na verdade assim, já olhei, não sei o que mais dá pra gente fazer, mas considerando que tem gente que tá conseguindo ouvir, eu suponho que talvez não seja tão problema. A Márcia falou, espiritualidade é uma coisa que devia fazer parte da vida de todo mundo. Eu falei, concordo plenamente. A Fer Franca, não desistir no início, básico. Por isso que eu estou contando do caso e ainda botando os highlights aqui para vocês que me chamam a atenção pelo caso em si, mas porque são as pegadinhas de vocês. Eu estou com tanta esperança. Ah, murchei. Puta, eu fui, inclusive, quantas vezes as pessoas falam assim, nossa, eu fui nela. Meu, o remédio não adiantou para cura na primeira vez. Mas quando a pessoa se permite voltar e medir o zumbido de novo, na maior parte das vezes houve uma melhora
que ele só não está valorizando por causa da vontade da linha de chegada, que não olha para o caminho, só olha para o fim, né? Enfim, olha, aprendi tanto sobre comportamento com as pessoas, com zumbido, que nem te falo. Valeu a minha vida, valeu, né? Enfim, que legal. No serviço público no serviço público, com certeza. Depende da nossa entrega, é isso mesmo. Martinha querida, linda, tudo bem? Fundamental haver essa parceria, fundamental, é isso aí, gente. Beleza, que mais aqui? Som normal. Ok, vamos para frente aqui. Aí, então, diferente que era o caso por acupuntura, tá? Foi dos casos que a gente entrevistou, foi a única de acupuntura, mas eu comecei a live dizendo que eu ia falar das coisas diferentes. Aí eu vou mostrar um caso lindo esse aqui não é de cura, mas é de melhora. E eu tô sempre levando uns tapas com luva de pelica da vida, né? Porque ela tá sempre me remodelando conceitos. Sempre, sempre, sempre. Então tem um caso muito legal, esse não é de cura, é de melhora, de grande melhora, com reiki, né? E se eu não tivesse visto, se alguém tivesse me contado, eu não sei se a Silvia teria me impactado tanto. Então vamos lá para vocês entenderem a Silvia do jeitinho que eu entendi. Ela veio para mim em 2011, quando ela tinha 57 anos, e a vida dela era o quê? 40 horas de trabalho como uma secretária trilingue de uma multinacional, e ela dizia que o chefe era dependente dela. Dependente dela. Ela tinha pai e mãe com Alzheimer e cuidadores em casa. Então, pai e mãe com Alzheimer na casa dela, mais equipe de cuidadores, mais um chefe dependente dela 40 horas por semana. Dá para ter uma ideia? Dá para ter uma ideia. Bom, a Silvia chegou para mim nessa primeira consulta com 10 anos já de zumbido. Era bilateral, piorava com estresse, piorava com frio. E olha a anotação que eu fiz para mim mesma sobre ela. Olhos sem vida, um olhar sem brilho, sem vida. Porque pensa numa pessoa sugada. Era a Silvia, né? Mas num primeiro momento que eu vi a palidez, o cansaço, o desânimo, sem forças, e particularmente na primeira consulta, ela estava numa semana de GECA, gastroenterocolite aguda, então vômitos e diarreia, ainda para piorar. Ela estava o pó da rabiola, tá? E por isso que eu coloquei aqui esses olhos, esse olhar sem vida, tá? E eu pensei para mim, que eu me enganei, já vou dar o spoiler que eu pensei e eu me enganei, né? Ela parece deprimida com todos esses pesos, né? Foi o jeito que eu vi naquele momento, tá? E aí, o que acontece? Ela foi para a cabina para fazer audiometria com acufenometria. E aí aconteceu que eu passei na sala de espera e achando que ela estava fazendo o exame, ela já tinha acabado de fazer o exame. Então, ela estava sentadinha no sofá, tá? Daí eu passei na sala de espera para pegar uma água e eu falei assim, tá tudo bem com você? Já terminou? Ela falou assim, ai, agora tá tudo bem. Eu vomitei, né? Tinha vomitado lá no meu banheiro, eu vomitei e agora eu tô me sentindo melhor. Parece que meu zumbido até abaixou. Opa! Fui lá com a Jaci, que estava passando a limpo lá, passando a limpo o rascunho do exame dela. O zumbido dela tinha dado 8 decibéis, a média é de 5 a 10. Então, 10 anos de zumbido e ele na média. Ele não estava extrapolado, ele estava na média. E com um diferencial que eu esqueci de falar, que era até aquela época, 10 anos depois, ele ainda era intermitente. Ele ligava e desligava,
ligava e desligava. E ligava nesses momentos ou com estresse ou com frio. Quando ela falou assim, agora que eu vomitei, tô me sentindo melhor e meu zumbido até baixou, o que eu falei? Jaci, ela acha que o zumbido abaixou. Vamos medir de novo? E o zumbido dela pós-vômito baixou de 8 para 1 decibel, nível de sensação, né? Ai, Martinha, pera aí que depois eu preciso pegar essa informação sua. Calma, deixa eu só terminar aqui, vou deixar você congelado aqui e explicar você depois. Então, o que acontece? Quando eu vi que sair de um desconforto, no caso pelo vômito, porque ela estava numa semana de infecção, tá? Ela não estava provocando vômito, antes que alguém ache que vomitar é o caminho, né? Mas sair do desconforto, tinha feito assim, do 8 para 1 na minha sala de espera, eu falei, eu preciso deixar essa mulher melhor, com essa vida que não dá para mudar, nem a dependência do chefe e nem os pais com Alzheimer e cuidadores. Eu sugeri antidepressivo para ela, porque a minha percepção foi, gente, essa mulher tá acabada. É isso. E é uma querida, né? Aí ela virou para mim e falou assim, ai, doutor, eu tenho medo de medicação. Não tem outra coisa natural? Eu adoro fazer reiki. Reiki funciona? E eu falei, não sei. Nunca tinha me deparado com essa situação, né? Bom, enfim, a minha proposta não foi bem aceita e tá tudo certo. E a sugestão dela eu não conhecia. Eu falei, por que a gente não tenta? Então, se você gosta, Reiki é energização, energia do ponto de vista físico só tem uma direção para ir nessa vida, que é de onde tem mais para onde tem menos. Ela tava o pó da rabiola, qualquer pessoa poderia ver isso. E eu falei, ok, se não for pelo zumbido, que seja para levantar de novo essa mulher que, né, perdeu toda a energia. Ok. E aí, o que acontece? Ela passou aí em sessões periódicas e a profissional, a reikiana que tratou ela, me mandava relatórios periódicos. Então tem uma sequência aqui de 6 relatórios, mas o resumo da ópera. Com o reiki para ela, às vezes o zumbido sumia e depois voltava por causa da vida dela, né? E voltava mais baixo do que aquele mal-estar que ela teve da primeira consulta. E passou um tempo, então isso aqui foi em 2011. Aí em maio de 2012, ela voltou falando assim, maio de 2012, estamos no inverno, né? Estamos no frio. Ela voltou falando assim, lembra que eu te falei que meu zumbido piora? Então, ele piorou. E a gente foi para a cabina e o zumbido dela estava 13 decibéis. No desconforto 8, no conforto 1, no frio, temperatura 13 decibéis. E daí a gente mediu, e as coisas são muito lindas, né? Ela ia para uma sessão de reiki. Ela foi, voltou 2 horas, eu fiquei atendendo outros pacientes, ela voltou 2 horas depois, mediu o zumbido, e do 13, um estava 4, que é o direito, e o esquerdo estava 2 decibéis. Olha como o paciente sempre tem razão. Primeiro, não era depressão, era total esgotamento. Parecia, mas não era. Era falta energia, não é que falta serotonina, né? Falta energia, tá? Então, ela recebeu energia. E daí, com essa peculiaridade do frio, da piora do frio, que não é tão comum assim, energia é o quê? Quando você recebe, é calor. Tem muito a ver, mas são peculiaridades do zumbido de cada paciente, né? Então, vejam as sutilezas que tem aqui no caso da Silvia. E quando a gente entende com esses olhos de quem já passou por isso, eu não estou agora com ela na minha frente tendo que raciocinar, já foi, né? Fica tudo muito, muito, muito claro. Peraí, deixa eu ver se eu acho a Martinha aqui. Peraí, que já eu deixei ela paradinha, mas vocês mexem aqui. Vamos lá. Martinha, uma querida
do meu tempo do Hospital das Clínicas, né? Onde ela trabalhava ali como secretária. Olha aqui. Meu zumbido só é desencadeado por coceira. Depois de mais de 20 anos, acabei acostumando. Me dá mais aflição do que desconforto. Parece que meu coração dispara dentro da orelha. A Martinha, querida, tô assim, mexida de estar falando com você. A Martinha foi disparar com coceira, eu já vi. Outras pessoas falando que, nossa, quando tá com a rinite atacada, tal, eu já vi. Agora, a Martinha tinha uma peculiaridade. Quando ela coçava a perna, quando a perna dela coçava, o zumbido dela ativava. Então, a Martinha deve ter uma circuitaria de neurônios bem peculiar e diferente da maioria das pessoas, né? Porque se a gente pensar, a perna tá lá embaixo, tá muito longe aqui da orelha, né? De fato, mas o caminho das fibras nervosas até o cérebro deve ter um cruzamento de sinapses diferente do que o cruzamento de sinapses de outras pessoas que têm informações da perna, de quando a gente coça ou toca ou, né, ou machuca a perna com o ouvido. E isso me fez lembrar, Martinha, vai para você como troca pelo seu comentário aqui. Isso me fez lembrar dos zumbidos que modulam, que são somatosensoriais, né? Que tem a ver com a musculatura aqui da mastigação ou com a musculatura aqui do pescoço, então vizinho da frente, vizinho de baixo do ouvido, que ou fazem aparecer ou fazem diminuir o zumbido, tá? Então não é um problema do ouvido, mas próprio do ouvido, e sim uma interferência externa da musculatura do vizinho da frente e do vizinho de baixo sobre o ouvido. Então, quando a gente pega esses pacientes com zumbido somatosensorial, o que em geral consegue ter força para influenciar o ouvido é essa vizinhança aqui, cabeça, rosto, pescoço até a cintura escapular. Debaixo disso é raro, mas como a medicina sempre tem exceção, eu lembro de um rapaz que eu tinha com um trauma acústico típico, baladeiro, entrou sem zumbido, entrou sem zumbido na balada, saiu da balada com zumbido, um zumbido definitivo, então bem trauma acústico, bem do ouvido. Quando ele ia para academia e fazia abdominal, força aqui, ó, força, contratura aqui, ele modulava o zumbido. Eu falei, ué, mas na barriga? E eu só acostumada com aquela visão, na barriga, né? E depois da barriga me vem a Martinha aqui, na perna. Enfim, gente, cada um, moral da história, cada um tem uma circuitaria de conexões de neurônios diferente, de fibras nervosas, muito antes de chegar nos neurônios, né? Às vezes é só as fibras nervosas que levam a informação para os neurônios, diferente, individual. Somos únicos, né? Martinha, um beijo no coração, tá bom? Bom, vamos lá para um caso um caso ótimo de meditação, tá? Que esse já é mais comum, tá? Inclusive, se alguém tiver uma experiência positiva com meditação, me conta aqui, tá bom? Uma mulher da físio que eu vou parava quando ela mexia no corte da cesariana. Fer Franca, que excelente comentário. O corte da cesariana, o toque, né? Então também baixo, né? Distante do ouvido, capaz de tirar o zumbido. Da Martinha e o do rapaz, do abdômen, era capaz de provocar, né? E que interessante, né? Fer Franca, brigadíssima pelo comentário, viu? Então vamos lá. O Mário era, quando eu atendi em 2021, 60 anos, engenheiro. Então, setembro de 2021, o que ele contou? Ele tinha zumbido há 3 anos também,
só do lado esquerdo, um chiado oscilante. Abaixa, levanta, mas não sumia, tá? Abaixa, levanta, abaixa, levanta. E ele apareceu, olha o comentário do Mário. Ele apareceu, o zumbido, depois de resolver um grande problema e ele achou que ele poderia ser feliz. Desatou um nó familiar enorme. Agora é minha hora de ser feliz. Finalmente eu me libertei desse problema. E daí o zumbido apareceu, né? Então ele entrou em pânico, foi para o psiquiatra, que deu antidepressivo e ajudou a melhorar o zumbido de nota 10 de incômodo para nota 6. Adicionalmente, porque antidepressivo todo dia, 10 para 6 é uma melhora. Mas quem quer cura se contenta com 6? Não. Então, adicionalmente, ele começou a fazer meditação por orientação nossa. E aí ele falou o quê? Que de 6, que era o nível antidepressivo, ele baixava para 0 a 2. Então, o zumbido às vezes sumia logo depois da meditação, às vezes não sumia, mas ficava ok, tranquilíssimo, né? Para quem já teve 10. E aí, então era pré e pós meditação, um efeito bem imediato. E o que ele começou a adotar? Como ele tinha um cargo também importante aí numa multinacional e, né, as pessoas que crescem, mas tem que gerenciar tantos problemas que às vezes não são felizes com o crescimento, né? Enfim, o que ele começou a usar a meditação para sair de casa, antes de sair de casa, para ir para reuniões que ele considerava que poderiam ser estressantes lá no trabalho, tá? Então, tipo, já sei que meu zumbido pode piorar, vou fazer uma meditação preventiva. Se der certo, ótimo. Se não der certo, depois que ele crescer, eu vou e faço uma curativa, tá? Então foi muito legal também para mim a oportunidade de presenciar essa melhora por meditação. E ontem eu comecei o meu curso Zumbido, Abundância e Espiritualidade com uma aula linda, maravilhosa de meditação, com aula prática para a gente, né? Para os profissionais que, né, a princípio ajudam os outros, mas também precisam de ajuda. Então, o Dr. Ricardo Balsimelli foi meu convidado, um médico todo fora da caixa, assim, do jeito que eu gosto. Deu uma aula linda, um fluxo gostoso, mostrou como pode ser simples. E daí eu mostrei 6 pesquisas evidenciando o poder da meditação como forma de tratamento do zumbido. Então, serviu pra gente ontem, está servindo para vocês aqui hoje, para a gente ver que sempre tem um caminho. Às vezes o caminho não é a nossa cara. Meditar não é para mim, né? Eu não consigo zerar a mente. Quem falou que meditar é zerar a mente? Meditar peraí, pausa de meditação. Quando futuco o nariz, meu zumbido aumenta. Olha o povo dando a riqueza de detalhes, de conexões, evidenciando a heterogeneidade de conexões do ouvido com outras partes do corpo, tá? Ok. Marcos, te agradeço muito pelo comentário. Tá? Você poderia ter, talvez outras pessoas ficassem com vergonha de falar isso, e eu só agradeço você ter se exposto, tá? Contribuindo muito aqui para mim, tomara que para outros também, viu? Voltamos para a meditação. Ok. Não esqueci o que eu ia falar de meditação. Isso acontece com frequência. Fiz a pausa, se voltar, a gente vai lá. Ok. Meditação é um elo com a espiritualidade. Márcia, concordo. Foi por isso que a gente colocou a aula assim. E ela é neutra. Diferente de muita gente que fica pensando em espiritualidade como religião,
Espiritualidade é muito acima de religião, mas é muito acima, tá? Para cada um, ela significa alguma coisa. Para mim, espiritualidade, se eu for resumir um negócio complexo em uma palavra, é conexão. Conexão com o que for. Conexão mente a mente. Eu com vocês agora, embora eu não esteja vendo vocês, né? É conexão com o sagrado de cada um. É conexão com a natureza. É conexão com o eu superior. Tanto faz, gente, tanto faz. Eu nem sei por que se briga por causa de espiritualidade, que é algo que só traz paz. Só. E se você pensa de um jeito e as outras pessoas pensam de outro, ok também, né? Por que a gente vai querer que os outros pensem que nem a gente? Basta a gente estar em paz com o jeito que a gente pensa e tá tudo certo com o jeito de cada um, tá? Mas de fato, espiritualidade é algo muito, muito maior do que a religião, porque religião limita, espiritualidade expande. Meditação é neutra, então ela não tem preconceito religioso. Excelente. Bom, e aí, então a gente mostrou, né? Acupuntura e reiki mobilizam um fluxo de energia passivamente. A meditação é uma mobilização ativa da sua energia mental, porque você deve escolher colocar sua mente no aqui e agora sem julgamento. Tem que ser uma escolha, não é estão fazendo por mim, é eu estou fazendo isso. E eu amo gente que é protagonista da própria história, tá? Agora, se você se sente condenado, vitimizado, injustiçado, dificilmente alguém vai fazer alguma coisa por você, né, que funcione. É importante a gente sair do papel de vítima. Agora, eu quero contar um outro caso que eu amo, gente, eu aprendi muito, é muito antigo, então já faz muito tempo que eu aprendi isso que eu vou falar para vocês, tá? Doutora, o que desses produtos milagrosos que vemos até o Dr. Braulio fazer propaganda funciona? Uai, nenhum. Desde quando produto milagroso funciona? Nenhum. Nem com o Drauzio Varela, nem com o Fábio de Mello. Eu que não tenho, né, um pingo da fama deles, já fizeram duas com certeza com meu nome, porque são vídeos que pegam do meu YouTube, né, sobre cura do zumbi. Qual que funciona? Nenhum. Simples essa resposta. Vamos lá para a dona Lenner, que quando eu atendi no meu tempo de Hospital das Clínicas, ela tinha 73 anos, uma surdez profunda nos 2 ouvidos por uma doença chamada otosclerose, que no caso dela foi progredindo até a surdez total, o que não é a história de todo mundo com otosclerose, tá? Que eu sei que aqui tem gente com otosclerose. Então, ela estava no grupo de surdez esperando a cirurgia de implante coclear, e que era um produto na época difícil de conseguir. E ela foi enviada para o meu grupo, que era o de zumbido, enquanto ela esperava a cirurgia para a gente tratar o zumbido. E, gente, pensa numa mulher que com 73 anos, ela era linda, mais jovem, ela deve ter sido assim de parar o trânsito. E educada, fina, gentil, tudo de bom. Por isso que eu lembro muito dela. E eu conheci os 2 filhos que se revezavam para levá-la no hospital por causa da surdez, né? E ela vinha de Campinas para São Paulo a cada consulta. Bom, aí o que eu deixei aqui para vocês? Ela só reclamava, o zumbido era todo dia, mas ela só reclamava quando o zumbido aumentava. Só que os filhos, na opinião dela, os filhos tinham a impressão que ela reclamava toda hora. Né? Olha lá a diferença de ponto de vista em cima de uma mesma coisa. O que eles ouvem, não, é toda hora. Para ela é. Quando ele está normal, eu não reclamo, só quando ele aumenta, né? Bom, na época, eu não sabia tanto
de alimentação e de contraturas musculares, e eu sempre achava que as pioras dela eram emocionais, principalmente ouvindo a opinião dos filhos, tá? Então tinha uma diminuição de conhecimento em relação ao que eu tenho hoje, e o que eu tenho hoje é uma diminuição em relação ao que eu vou ter amanhã, né? Mas, de qualquer jeito, a opinião dos filhos acho que me contagiou também, né? Então, para mim, piorava quando ela tinha uma questão emocional. Eu tentei medicamentos 4 vezes e ela nunca melhorava. E, para quem tem perda profunda, o medicamento é um desafio a mais, tá? Na verdade, mentira. Para medicamento ajudar, a perda profunda é um desafio a mais, tá? E para mim, a dona Lerme, olha, a minha visão era que ela estava no castigo perfeito. Se fosse pensar num castigo, que é não conseguir ouvir os sons da vida que ela queria e ter que ouvir o som do zumbido que ela não queria. Então, a minha imagem dela, eu falando, gente, essa mulher linda, elegante, gentil, tudo de bom pra gente ter perto, desperta um monte, gente assim, desperta um monte a minha vontade de ajudar a mais, né? E eu me pondo no papel dela com a empatia que sempre me foi própria e sofrendo por ela do meu jeito. E a gente falou muito disso no curso esse fim de semana, né? Bom, aí o que acontece? Tentei 4 vezes medicamento, nada. Aí a gente se dava bem e ela sempre queria voltar para tentar alguma coisa nova, tá? Só que depois de 4 medicamentos lá, deve ter uns 20 anos. E dentro do Hospital das Clínicas, onde a gente era obrigado a usar o que a farmácia permite que a gente prescreva, eu estava jogando a toalha com 4 medicamentos. Hoje tem, sei lá, uns 15, né? Eu estava jogando a toalha achando que eu não ia conseguir ir adiante. Por quê? Na minha cabeça, ela estava lá, na cabeça dos médicos que me encaminharam, ela estava lá para eu tentar melhorar o zumbido dela. Não consegui. Ok. E daí, quando eu virei para ela e falei que não sabia mais o que fazer, olha a pérola, que é o que eu falo que tudo é muito lindo quando a gente tem os olhos para ver além do sofrimento, seja do meu, seja do paciente, tá? Ela virou para mim e falou assim, entre aspas, aqui ó, mas doutora, eu não quero ficar sem o zumbido, senão eu vou me achar mais surda ainda, porque o zumbido é o único som que eu consigo escutar. Ah, que cravada no meu peito, que tapa com luva de pelical. E daí, tudo fez sentido. Porque quando que ela reclamava? Quando o zumbido aumentava, na visão dela. Quando ele estava na base, ela não reclamava. E daí ela reforçou isso para mim quando ela falou, mas eu não quero ficar sem o zumbido, eu só não quero que ele aumente, eu quero ele na base, senão eu vou me achar mais surda ainda. Gente, não é uma surpresa atrás da outra o tempo inteiro, mas a gente pega as surpresas e transforma em oportunidades, né? Deixa eu ver aqui que já vou, my God. Ok, aqui da... Ai, só que já entrou, gente, que bom, que bom, que bom. Beleza, então vamos pra frente. Eu mostrei pra vocês tanto casos de cura diferentes aqui como casos de muita melhora. E agora eu quero mostrar pra vocês os slides que eu separei aqui. Vou inverter, vou tirar vocês daqui. Vou inverter aqui a... Cadê o negocinho de inverter? Vou mostrar pra vocês aqui os slides. E vamos ver um pouquinho dos bastidores aqui. Então, veja,
uma aula que eu dou é o que nós aprendemos com quem já se curou do zumbido, tá? Os casos de cura do zumbido, de fato, estão virando cada vez mais assuntos. Essa é a pesquisa nossa, publicada em 2020. A remissão total do zumbido é o nome chique da cura, tá? Remissão total do zumbido de longa duração. Então, uma coleção de casos. Aqui são 80 casos, em parceria nossa com a Alemanha. Eu como primeira autora, a Caroline Valim, que foi minha ex-aluna de mestrado, e o Winnie Schlee, um neurofisiologista da Universidade de Regensburg. Então, a pesquisa foi sobre 80. Como a gente já aumentou, eu vou contar dos 125 exportadores de zumbido. Então, vamos lá. Primeira informação relevante, de quem se curou, 71% eram mulheres. Isso quer dizer que mulher cura mais? Não estamos nesse ponto ainda, sim, mas sabemos que quem comunica mais que se curou, quem põe a notícia no ar para a gente ficar sabendo, é mais mulher, tá? Vamos explicar aqui esse gráfico. 125 pontinhos laranjas aqui, ó. 125 pessoas que a gente entrevistou que se curaram. Cada um é um pontinho. E aqui estão as idades deles no momento que a gente entrevistou, que eles entraram para a pesquisa de cura do zumbido. Tá vendo esses 3 pontinhos aqui, ó? Uma criança de 9 anos que teve o zumbido por coqueluche, nunca tinha visto, um de 12 e um de 15. Então, crianças e adolescentes que a gente soube pelos pais que tinham tido zumbido e se curaram. Aí a média, onde tem um monte de bolinha aqui, são justamente pessoas de meia idade. E aqui, os mais velhos, e esse ponto aqui fora da curva, tá? Era um paciente de 89 anos que se curou. Já faleceu também, né? A gente não consegue mais acompanhá-lo. Então, assim, olha a diversidade de idades de pessoas acometidas e curadas de zumbido. E esse gráfico aqui, os 125 pontinhos em azul, cada um de uma pessoa. E aqui a gente tem o quê? A nota de incômodo de 0 a 10. E para minha surpresa, muita gente que se curou tinha o zumbido, na época do zumbido, achava que ele era nota 10, 9, 8, ó, 8, 9, 10. Moral da história, que mudou a minha cabeça, não é só zumbidinho que chega na cura. Zumbidões horrorosos também podem chegar na cura. Ponto final. As causas de zumbido, as causas dos zumbidos que tiveram cura. O grosso era problema explicitamente do ouvido. Em segundo lugar, gente, a cola. Causas emocionais, que o paciente achava que era emocional. Depois a alimentação, por isso que a gente pega muito no pé de todos os pacientes, né? Aliás, associação metabólico, por isso que a gente pega muito no pé dos pacientes. Cervical, odontológico, hormonal, neurológico e causas desconhecidas. Então, miscelânea de causas serviram para levar o paciente à cura. E esse é o gráfico que eu amo. De novo, as 125 pessoas, e aqui tem o quê? O tempo que eles já estavam curados quando eu entrevistei, quando eles foram entrevistados, quando eles passaram a fazer parte da pesquisa. Então, ó, o grosso estava lá, peraí, deixa eu ver meu dedo aqui, o grosso desses pontinhos tinha 8, 9, 10 anos ou menos de cura. Mas mesmo assim, 10 anos de cura já é um monte, né? E esse ponto fora da curva aqui já estava há 38 anos, era uma mulher, tá? Enfim, a cura existe porque todos eles chegaram, desses 125 na cura. Eu sou uma que também cheguei, mas eu não tô nessa pesquisa, tá? E é possível ficar longuíssimo tempo curado.
longuíssimo tempo curado. Ponto. Se não acontecer para vocês, está tudo certo, tá? É isso. Então, se não acontecer para vocês, não quer dizer que não é possível, tá? E quais foram os tratamentos que o próprio paciente achou que foi responsável pela cura, tá? Opinião do paciente, não opinião minha. Em primeiro lugar, pasmem, medicação. Ué, aí tem as pesquisas falando que remédio não cura zumbido. Ué, mas tem gente que achou que 30 pessoas dessas 125 se curaram com remédio. Ponto. Esse é um lado da verdade. Em segundo lugar, os que associaram tratamentos. Então, remédio com dieta, remédio com placa, remédio com terapia, tal. Então, não foi só remédio. E daí, em terceiro lugar, olha que bonitinho, um empate de 10 casos cada um, de cura por aparelho de amplificação sonora individual, aparelho auditivo. Por terapias manuais, aqui entra fisioterapia, massagem, quiropraxia e osteopatia. O profissional botou a mão na musculatura do paciente. E aqui o que a gente chamou de autocontrole, porque tinha que ter um nome, entrou meditação e relaxamento, tá? Aí cirurgia, não cirurgia para zumbido, cirurgia para perfuração do tímpano e uma cirurgia de mioma, porque ela sangrava, fazia anemia e o zumbido dela era isso, tá? Essas aqui, 3 só com dieta, uma com terapia sonora, os 2 se trataram, curaram sem nada, e aqui uma miscelânea de coisas tão diversas que não dava para botar num gráfico, tá? Então, como que eu vejo hoje, que eu vou sugerir para vocês? A remissão total e duradoura do zumbido existe, ou seja, a cura do zumbido existe, ponto, e ela pode ocorrer em pessoas de qualquer gênero e idade, para qualquer tempo de duração de zumbido, por meio de diferentes tratamentos e prioritariamente de modo gradual, apressadinhos, perdem a chance de chegar lá. Então, atenção aos nossos pacientes, aos nossos pensamentos, os nossos dos profissionais de saúde e os nossos dos pacientes. Se alguém pergunta, a cura existe? A resposta só pode ser sim. Entre sim e não, só pode ser sim. Tá? Todos se curam? Obviamente que não. Nem de zumbido, nem de enxaqueca, nem de câncer. Nem todos se curam. Cura é a única opção satisfatória? Claro que não, porque melhorar 50% já ajuda muito. É possível ter vida normal com zumbido? É claro que é possível, porque, afinal de contas, 80% das pessoas com zumbido nem busca ajuda. Então, que é possível, é possível. Então, com essa sequência de slides, que está lá, que é só um resumo da publicação, a gente quer muito que vocês entendam outros lados da verdade. Enfim, outros lados da cura do zumbido, que com certeza vão além daqueles que vocês estão acostumados, tá? Então, acho que dentro do nosso trabalho de formiguinha, de mudar a cabeça das pessoas, aliás, de mostrar fatos que podem mudar a cabeça das pessoas. Deixa eu me corrigir, tá? Porque eu só tô aqui para mostrar. Muda quem quiser. Vai para uma sintonia mais favorável quem tiver de prontidão. Quem não tiver, fica do jeito que tá. E hoje, para mim, tá tudo certo, né? Então, hoje eu acalmei meu coração, que o meu papel não é salvar todo mundo. O meu papel é só ser porta-voz de boas notícias. Quem quiser, vem junto, tá? Então, o que eu queria falar para vocês hoje, para fazer esse fechamento, que eu particularmente estou considerando assim, chave de ouro. Meio pretensiosamente, mas por quê? Porque ele está brotando de uma Tani modificada pelas experiências desse fim de semana, de ontem e de hoje. Então eu tô aqui fazendo uma entrega para vocês com
com o que eu tenho de melhor no coração, que é essa vontade, essa missão que eu encampei, que me faz brilhar o olho, com a abundância, que já está na minha vida há alguns anos, eu pratiquei muito ontem e hoje, ensinando as alunas, as mentoradas do curso, e espiritualidade, que eu sempre falo que é uma viagem sem volta, é um upgrade na vida enorme, cada um do seu jeito, e também tá tudo certo, né? Então é por isso que eu estou considerando, porque tá saindo no fluxo da Tani, na vibe da abundância e da espiritualidade. Não que eu já não fosse, mas é que esse fim de semana foi excepcional. Tá bom, queridos? Então recebam, façam esse processo de maturar isso tudo que a gente falou, assistam a live de novo, vejam o que é para vocês, o que pode ser útil para vocês. E se vocês sentirem no coração, convida outras pessoas para assistirem, manda, dispara para eles, e quem tiver na sintonia vai ser sempre bem-vindo. Tá bom, gente? Então é isso. Esse curso para as mentoradas e para médicos, só para mentoradas, só para filhas do coração. É exatamente isso. Foi um curso de muito amor, um projeto piloto. Ano que vem a gente já teve um monte de sugestões aí para crescer, né? Mas quem sabe, se vocês acharem que é legal, de repente a gente até faz um para pacientes também, né? Mas é isso aí. Shirley, vou assistir. É isso aí. Assistam, façam isso chegar aonde precisar. Do mesmo jeito que aqui a gente é um canal, né? A gente simplesmente deixa passar o que está vindo. Vocês todos podem ser canais. Feliz Natal e Ano Novo, sem zumbido ou com menos zumbido a todos. Beijos no coração de todos, em especial a essa santa doutora Tani. Fernando, querido, você sabe que você mora no meu coração, né? Você é uma estrela e tanto, tá bom? E, aliás, todos vocês, né? Todos vocês são estrelas por natureza, tá? Fiquem em paz, façam desejos amorosos para essa virada de ano e que possa ser para vocês o melhor ano da vida até agora, inclusive para o zumbido, tá bom? Um beijo no coração, um abraço bem apertado e a gente avisa quando vai voltar aí a partir de 10 de janeiro. Aproveitem esse tempo para entrar em contato com tudo de bom que tá ficando dessa entrega, tá bom? Beijo, tchau, tchau.